Bom dia, sétimos anos. A professora Sueli fará nesse primeiro vídeo uma correção de uma complementação de atividade realizada por vocês. Foi enviado um arquivo em PDF sobre adjetivo, locução adjetiva, conotação e denotação, sentido figurado e sentido próprio. Então, a professora aprofundou um pouquinho mais nesses conteúdos porque é para vocês algo novo no ensino fundamental 2. A professora faz a solicitação para que vocês façam a correção com calma, com bastante atenção. Procure na teoria de vocês o porquê destas respostas, para vocês aprenderem de forma efetiva. Dias 14 a 18 de junho de 21. Então vamos lá. Correção de atividades. A número 1 pede para vocês fazerem a substituição dos adjetivos pelas locuções adjetivas. A professora deixou aqui os grifos para os adjetivos: plúmbio, de chumbo, fluvial, de rio, fabril, de fábrica, ígnea, de fogo, gástrica, de estômago, bélico, de guerra, auricular, de orelha, docente, de professor, discente, de aluno. 2. Aqui para vocês escreverem com a palavra brasileiro, uma ela sendo substantivo e a outra ela sendo adjetivo. O brasileiro é apaixonado por carro. Na primeira, eu tenho ela como um substantivo e na segunda, brasileiro como adjetivo. Seguindo, 3. Reescreva as frases abaixo, substituindo as locuções adjetivas destacadas por um adjetivo. Então, atualmente não se aconselha carne de boi, vocês iriam ou teriam que fazer. Atualmente não se aconselha carne bovina. A água da chuva está muito gelada. A água da chuva está muito. A água fluvial está muito gelada. Eu acho um exagero da paixão aquela sua atitude. Então, vocês iriam substituir o que está em negrito por um adjetivo, na verdade. Tudo bem? Então, aqui da paixão ficou passional, de vida ficou vital, de orelhas ficou ovelhas, ficou ovino, de junho ficou junina, de estômagos ficou estomacais, de paixão, passional. Número 4. Aqui vocês iriam também fazer de acordo com o exemplo. Meu irmão é mais teimoso que minha irmã, portanto, minha irmã é menos teimosa que meu irmão. Então, aqui a lacuna pelo adjetivo que está no retângulo. A segunda ficou: seu pai é menos sensível que sua irmã. A B, portanto, o professor de geografia é mais severo que o professor de português. A C, portanto, ontem pareceu menos longo que hoje. A D, portanto, o jogo de damas é menos interessante que o de xadrez. A E, portanto, sua letra é melhor do que a minha. E a última letra F, portanto, a escola do meu primo é maior do que a minha. Vocês tinham duas opções, pequeno ou grande. A professora escolheu aqui o maior, né, pelo grande. A minha troca foi esta, tudo bem? Vamos para o nosso próximo, número 5. Aqui vocês iriam identificar o grau do adjetivo que aparece em cada uma das frases. Tão chato quanto, grau comparativo de igualdade, mais agradável do que, comparativo de superioridade, são tão importantes quanto, comparativo de igualdade, menos divertido do que, grau comparativo de inferioridade, e a última, não gosto de andar por esta rua, ela é perigosa, eu tenho o grau normal. Indique o grau dos adjetivos nas frases. Altíssimo, superlativo absoluto, forma sintética. Muito alto, superlativo absoluto, forma analítica.
mais alto do que, grau comparativo de superioridade. No inverno as noites são mais longas, é um grau normal. Curtíssimos, superlativo, absoluto, forma sintética. Então, só vocês olharem na atividade de vocês, na teoria, como a professora mencionou para vocês no início, para vocês descobrirem o porquê das respostas. 7. Reescreva as frases abaixo, substituindo as formas analíticas do grau superlativo pelas sintéticas correspondentes. Deixei um exemplo. Esse garoto é muito esperto. Então ficou espertíssimo, muito belo, belíssimo, extremamente sujas, sujíssimas, muito velhas, velhíssimas. Número 8. Aqui são frases para vocês fazerem a construção utilizando as duas expressões. Quarto ensolarado. Então aqui vocês iriam fazer colocando o adjetivo no grau superlativo relativo de superioridade. Quarto ensolarado, esse quarto é o mais ensolarado da casa. Criança birrenta, essa criança é a mais birrenta de todas. Rua esburacada, a rua daquele bairro é a mais esburacada que já vi em toda a minha vida. Aluno tagarela, aquele aluno é o mais tagarela de todos. Novela romântica, a novela mexicana é a mais romântica que a nacional. Joguinho divertido, joguinho que ganhei recentemente é o melhor que aquele que perdi. Agora, número 1, denotação, conotação. Então, denotação e conotação. Coloque D para denotação e C para conotativo. Vamos lá. Hoje irei ao cinema, sentido real, denotativo. João quebrou o espelho do banheiro, sentido real, denotativo. Esse menino tem o coração de ouro, sentido imaginário, conotativo. Fiz um transplante de coração, sentido real, denotação. Karina é mesmo má, tem um coração de pedra, sentido imaginário. Da primavera as flores abrem suas pétalas, denotativo, sentido real. Correu muito, porém não pegou o trem para São Paulo, sentido real. A tempestade foi terrível no Rio de Janeiro, sentido real. Minha mãe é meu espelho, sentido de imaginação, sentido imaginário. O amor é fogo, que arde sem se ver, que o professor esqueceu de colocar o acento no é. Sentido conotativo. Pedro mora no coração de São Paulo, sentido conotativo. Seguindo, assinale a alternativa cujo termo grifado não é linguagem conotativa. Então, as atividades assim, vocês sabem que vocês encontram em provas, por isso que a professora colocou. Então, vamos lá. Assinale a alternativa cujo o termo grifado não é linguagem conotativa. A professora colocou aqui que essa daqui é conotativa, esta também. Então, linguagem não é linguagem conotativa. Então, a última que é a correta, porque a última é denotativa, tudo bem? Então, aqui no discurso, então discurso quer dizer fala, proferiu quer dizer falando na minha cova, ou seja, né, quando a pessoa é enterrada. Então, aqui é real, tá bom? Então, aqui é sentido real. Então, o correto ficou, para número 2, a letra D. A 3. O item que o termo sublinhado está empregado no sentido denotativo é. Aí ficou a letra B, com percentuais capazes de causar inveja ao presidente. Então, aqui é sentido real também. A letra A, B, C, D e E são sentidos conotativos. Tudo bem? Então, os genéricos são remédios. Então, os remédios eles não abrem porta nenhuma. As indústrias disparou, elas não correm, as indústrias que são as fábricas, elas não saem correndo. Colher uma revelação surpreendente, então as revelações elas não fazem colheitas, tá vendo? Então não é difícil a interpretação. Além dos ganhos econômicos, a nova realidade rendeu frutos. Então, todas elas são sentidos conotativos. Então, a correta
é a letra B. Aqui tem uma outra, vamos lá, sobre a conotação e a denotação podemos afirmar exceto. Então, a palavra exceto, quando vocês verem em prova, quer dizer a mesma coisa que menos. Então, a que não quer dizer conotação e denotação é a letra B. Então, vamos lá. A denotação, diferentemente do que acontece com a conotação, apresenta a palavra em um sentido literal original, tá bom? Então, o correto aqui é a letra B. Porque a conotação é utilizada principalmente na linguagem poética e na literatura, mas pode ser encontrada em gêneros textuais do cotidiano com letras de músicas, anúncios publicitários, entre outros. Então, essa daqui está correta. A C. Os textos não literários devem preferir a denotação, sentido de dicionário, pois essa tem como finalidade informar o receptor, que somos nós, da mensagem de maneira clara e objetiva, livre de ambiguidade. Esse livre de ambiguidade é duplo sentido e metáforas. Correto. A conotação e a denotação são as variações de significado, que ocorrem no signo linguístico, que por sua vez é composto de um significante, que são as letras e os sons, de um significado, que são os conceitos, é o que a gente entende, e as ideias. Então, essa está correta. Então, a incorreta é esta daqui, que está dizendo menos, tudo bem? Então, ótima correção para vocês. Até a semana que vem.